Área temática Educação e Família. As tarefas e o papel dos pais. Ser pai, até a década de 50 do século passado, até que não era tão difícil. Nessa época, que foi o apogeu da organização familiar clássica, os papéis sociais, o de pai é um deles, eram repassados de geração em geração na forma de pacotes fechados cujo conteúdo não variava nunca. Prover a família, ficar casado com a mãe de seus filhos até a morte, ser severo na maior parte das vezes em que se relacionava com os filhos, dizer não a eles quando a mulher assim o indicava e deixar os filhos crescerem quase à vontade eram, em linhas gerais, alguns dos indicativos do pacote a ser exercido pela figura paterna. Todos os homens que se tornavam pais deveriam vestir essa camisa, fosse ou não de seu gosto ou perfil. Criamos a imagem de que, nessa época, os pais trabalhavam bem menos e as mães quase não trabalhavam fora do lar, o que resultava em mais tempo de dedicação aos filhos e, consequentemente, em melhor educação. Pura ilusão. Os pais tinham mais tempo, sim, mas não para os filhos. Esse tempo era voltado à relação familiar. Nessa época, a família era constituída por muitos parentes e a relação entre eles. O universo dos filhos seguia quase em paralelo à vida dos pais, e tudo isso era determinado pelas características do mundo de então. O fato é que, a partir da década de 60, o mundo entrou em transformação. Os papéis sociais perderam a rigidez que os caracterizava e chegamos aqui. E a pergunta hoje é: o que é ser pai atualmente? A publicidade anuncia o pai plugado, o pai que usa telefone celular incessantemente, o moderno, o esportista, o clássico, o que ama a velocidade, o gourmet, etc. Mas, na verdade, ela só pretende vender seus produtos. As escolas anunciam o pai afetivo, que se deleita com as expressões de amor dos filhos e com suas conquistas, mesmo que sejam todas apresentadas de modo absolutamente artificial. Mas, na verdade, elas só querem mostrar serviço e agradar a seus clientes. De fato, o papel de pai no mundo contemporâneo está em construção. Precisa ser inventado e vem colado a uma boa novidade. Agora, não precisa estar preso a rigidez nenhuma. Cada pai, portanto, pode ser o pai que pretende e que tem possibilidades de ser. Mas parece que tanta liberdade tem gerado insegurança demais. Os pais do mundo atual estão batalhando para assumirem seu papel, mas tropeçam na ausência de parâmetros e em tanta falta de referências. E isso tem levado os homens a criarem mais rascunhos que demandam correções frequentes do que o desenho final, mesmo que diariamente renovado, do papel em si. Seja o homem o pai que for, conseguimos vislumbrar alguns indícios gerais a respeito de tal papel a partir do texto que a cultura atual nos oferece. Ser pai é, acima de tudo, ensinar o filho a crescer, a dialogar com os fatos da vida, mesmo com os mais árduos, e com eles aprender a crescer ainda um pouco mais e a arcar com os ônus desse movimento de seguir sempre em frente. Ser pai é ter a consciência de que, ao educar o seu filho, está ajudando a construir as futuras gerações. Ser pai é propiciar ao filho o aprendizado da convivência com os outros, segundo a ética do respeito a si mesmo e às diferenças. Ser pai é facilitar as perguntas que o filho tem a fazer. É tentar decifrar a linguagem que ele usa. É apontar que as respostas não são únicas. Ser pai é contribuir para que o filho aprenda que viver exige paciência e que ser livre é poder escolher. Claro que essas tarefas não são exclusivas do pai,
mas exercidas também por ele, completam a formação do filho de modo peculiar. A colaboração que as mulheres podem e devem dar aos homens nessa construção que cabe a eles do papel de pai é principalmente a de não permitir que o filho prescinda da relação com o pai. Colocar os obstáculos para que essa convivência aconteça é coisa que a mulher deve renunciar a fazer. Boa sorte aos pais e cumprimentos pelo dia.